Olá, cantantes! Que bom, né? A gente aqui, chegando aqui no meio do caminho da jornada, terceiro dia, e a vivência, né? O tema de hoje que vai orientar a nossa visualização terapêutica também, seguindo a nossa programação, é honrando o luto. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do luto, sobre essa questão da morte, né? O luto, gente, ele é um processo de elaboração, né? Ele é um processo psicológico, ele exerce um impacto sobre o nosso psicológico e ele requer a elaboração. Ele representa o fim de algo, ele nos liga a essa finitude, né, de tudo nesse processo de vida, morte, renascer. E mesmo quando a gente tem algum tipo de visão espiritualista, né, como é o meu caso, que a gente acredita que a vida não é aqui só no corpo, né, que esse corpo expressa, manifesta sim uma vida, a vida de uma consciência e que essa consciência é eterna, ou seja, nós somos seres eternos, ainda assim, aqui nessa dimensão onde a gente vive essa experiência em contato com esses corpos, com essa experiência da personalidade, das interações, o luto precisa ser respeitado. Ele não se explica racionalmente, não é o entender racionalmente, eu acredito que a pessoa sobrevive, né, que a pessoa continua viva, e isso ajuda, é algo que ajuda bastante a gente a lidar, mas isso não quer dizer que isso mude a necessidade de olhar para esse luto, de acolher esse luto, de lidar e viver o processo de elaboração psicológica. Esse processo de elaboração é uma adaptação. Por exemplo, quando a minha cachorrinha morreu, eu vivi dias intensos de luto e uma sensação de como uma parte minha estava morrendo. Estou trazendo assim essa questão da cachorrinha porque digamos que foi o luto literal, que tem um luto mais subjetivo, o luto literal mais forte que eu vivi, por último, foi a morte da minha cachorrinha, né? Que foi há 2 anos. Então, nos primeiros dias, eu sentia realmente como se eu estivesse morrendo com ela, tivesse morrido uma parte minha com ela. E, de fato, morreu. Aquela parte minha que se identificava como mãe da Polly, Luciana, mãe da Polly, da cachorrinha Polly. Aquilo estava morrendo junto com ela. Aquilo que implicava mesmo na minha vida, no meu funcionamento, onde eu estava, né? Se eu fosse fazer qualquer coisa, eu pensava nela. Enfim, todos os aspectos que envolviam a minha vida diretamente nessa relação com ela. Como ela não estava mais presente, essa relação precisa ser ressignificada. Então, eu guardo ela em um outro lugar no meu psiquismo, no meu coração. Mas aquela Luciana, mãe, naquela rotina com a Polly, estava morrendo junto. Então, a parte minha, da minha história, uma parte das minhas construções psíquicas estava morrendo. Então, essa parte também precisava ser chorada, lamentada. Além, é claro, obviamente, vou passar aqui esse carro, de chorar essa própria partida dela, né? Eu sei que ela seguiu na sua trajetória, até acredito que ela já esteja aqui pertinho de mim de outra forma, né? Eu tenho a intuição que a minha gatinha Shakti é ela, mas eu não tenho certeza e também não tenho o menor problema com isso, porque seja como for, é um amor que tá aqui comigo, né? Então, se eu tivesse negado essas energias de morte que eu estava vivendo, não, é assim mesmo, como muitas vezes a gente faz, né, a gente tenta lidar dessa forma, muitas vezes não sabe até lidar com quem está vivendo um processo de luto, a gente não quer nem ouvir falar disso, né, ou então diz coisas que não cabe dizer na hora, por exemplo, na hora que a pessoa está lá no auge da dor, eu não vejo que ajude muito chegar para a pessoa e dizer, não, mas ele está vivendo, mas foi melhor, Deus quis assim, gente, dor a gente cuida. Então, nesses dias em que eu estava vivendo o luto dela, eu só queria ser confortada, eu só queria ser abraçada. E graças a Deus recebi isso, né? Tive pessoas perto de mim que me ajudaram. É muito duro, inclusive nesse meio espiritualista, quando até isso tenta ser, essa espiritualidade é usada de uma forma cruel,
Se dizer assim, por que você tá desse jeito, chorando, sofrendo? Você não sabe, você não tem fé não, você não acredita não. Tá, eu posso acreditar que ela está vivendo em outra dimensão, que ela é eterna, que ela seguiu, mas aqui, essa experiência, essa história, dessa forma que eu vivia na minha rotina com ela, se perdeu. E é assim mesmo, né? Então a gente, é um luto, ele precisa passar por uma elaboração para que a gente continue a viver. Porque se isso é negado, se esse luto não é corretamente processado, não é vivenciado, fica uma lacuna, fica uma parte desse processo faltando, é como se fosse assim um encaixezinho, um elo que vai se encaixando. Isso é dentro da gente, do ponto de vista psíquico. Então a gente vive como se estivesse faltando alguma coisa. E às vezes ali o inconsciente todo tempo com uma agulha, um disco arranhado, querendo voltar para aquela lacuna que não ficou preenchida. Isso é muito comum nessa nossa cultura que não sabe lidar com a morte, né? Eu vivi também isso, um processo de má elaboração psíquica, porque quando você estuda a psicologia, você sabe que tem fases, né, da elaboração do luto, tem a raiva, tem a negação, até chegar no ponto da aceitação. Todo mundo passa por essas etapas em tempo mais rápido, em tempo mais lento, e isso não é uma competição, porque esse tempo não é cronológico, é o tempo de cada um digerir aquilo. Então eu vivi um luto mal elaborado quando meu pai morreu, porque no momento da morte dele, a gente estava brigado, estava sem falar com ele. Então a minha culpa foi tão grande, o sentimento de culpa foi tão grande que ele sobrepujou, a culpa sobrepujou a dor do luto, da perda. Eu estava tão intensamente consumida por culpa que ela atrapalhou, eu senti a dor da partida do meu pai. Então, ficou esse buraco. E eu passei anos da minha vida vivendo vários sintomas na minha vida, né? Vivendo vários sintomas psicológicos, inconscientemente manifestando esse buraco que faltou. Eu sonhava com ele vivo, eu sonhava que ele voltava, aí o pessoal diz, não, né, no meu espiritualista, não, isso aí é porque você encontrou com ele no plano espiritual, e eu tive até sonhos que eu tenho certeza que eu realmente encontrei com ele, mas não estou falando disso, falando de sonhos psicológicos mesmo, que era, na verdade, aquela parte de mim que não tinha aceitado, que nem reconhecia que ele tinha morrido, porque o luto ficou, nesse processamento, ele ficou mal processado devido a um outro sentimento que estava sobrepujando o que precisava ser sentido naquela hora. Então, o luto ele precisa ser honrado a nível individual e a nível coletivo. Os lutos subjetivos, fim de um emprego, fim de um casamento. Quantos lutos subjetivos não são mal vividos, né? Porque a gente às vezes quer dar um de bichão, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, dar um de bichão, ser o fodão da história. Termina um relacionamento e quer parecer que tá bem, faz de tudo para parecer que tá bem e não chora o que é para ser chorado. Não sente, não entra em contato com a dor de sentir aquela perda e chorar, seja como for você manifestar e expressar esse luto para que ele saia, para que essa dor possa ser expressa, possa sair e depois você ter condições de enxugar mesmo as lágrimas, se levantar, se recompor e seguir sua vida. Não, a gente se nega, se desautoriza, porque a gente aprendeu que era para ser assim, que era para engolir o choro, né? Se desautoriza a viver esse luto, aí fica com essa energia lá dentro, morta dentro da gente. A dificuldade no processo de elaboração do luto do meu pai gerou em mim um profundo apego a uma energia de morte. Então, depois disso, eu tive, né, anos depois, várias sintomáticas de depressão, de ideação suicida, porque eu estava rodando numa pulsão de morte, porque eu não tinha elaborado esse processo da morte dele, porque não foi uma morte qualquer, foi de um afeto muito profundo, né? Algo muito profundo. Então, existem esses lutos literais e os lutos subjetivos. E trazendo agora para o contexto da pandemia, o que a gente está vendo? Um grande luto mundial, aqui no Brasil então nem se fala. A gente meio que anestesiou. A gente olha e diz assim, morreram 4.000 pessoas, morreram 3.000 pessoas hoje. Como se a gente tentando sobreviver, a gente meio que, é só um número, né? A gente tenta, às vezes, até fingir que é isso. E aí esses números vão começando a se tornar rostos.
de entes queridos, de quem a gente conhece, e a gente vai sentindo. Só que é tanta dor, é um atrás do outro, que a gente não tá conseguindo digerir esses lutos direito. Não tá dando tempo, não dá tempo. Eu lembro que teve um dia aqui que eu tava profundamente mal, há uma semana atrás, porque eu abri o Facebook, era um domingo, e foram assim, em intervalo de meia hora, eu vi as postagens de 3 amigos que tinham morrido. 3 amigas minhas, 3 assim, seguidas, que eu soube que o pessoal posta no Facebook. Eu fiquei com tanta raiva que eu não queria mais nem abrir o aplicativo, né? Meu Deus, a gente fica com raiva do aplicativo, como se o aplicativo tivesse alguma culpa. É uma das etapas do luto, né? A raiva. A gente não quer aceitar aquilo. Então veja que por mais que a gente esteja tentando lidar com isso de alguma maneira, a gente não está digerindo isso direito. Não tem como esse monte de partida, nem que a gente acredite, não, mas eles estão sendo acolhidos pelos benfeitores espirituais, eles estão indo para o céu, mas gente, aqui, nessa realidade, estamos falando daqui, do que a gente precisa elaborar psiquicamente aqui nessa experiência de dualidade, de conflitos, de necessidades orgânicas, psicológicas, fisiológicas, tudo. Aqui, a gente tem que achar um jeito de lidar com isso. Então, nós estamos sentindo dores profundas. E até esse povo que quer negar, que acha que não, que pode estar na pandemia indo pra festa, fazendo qualquer coisa. Gente, às vezes é o jeito que a pessoa tá lidando com isso. Às vezes ela tá fugindo tanto para não entrar em contato com essa dor, que ela inventa 1 milhão de coisas. E Jung disse isso, né? Jung falou que a gente faz de tudo para negar a dor. A gente foge mesmo. E alguns fogem mesmo tão profundamente que fingem que tá tudo bem. Mas lá dentro não tá bem. Então, hoje, o nosso lugar, já que a gente está falando de coração, de chakra cardíaco, de canção para o coração, a gente vai, o objetivo aqui é trabalhar um pouco do que é possível desse luto coletivo. Se você perdeu alguém diretamente, se você sente que tem algum luto mal processado, ou que você nem tenha perdido ninguém, mas você está sentindo esse peso desse luto, e na visão da constelação familiar, eu sou consteladora, né? Uma das melhores formas que a gente tem de vivenciar, de elaborar esse luto, é dar um bom lugar para os mortos. Participei, assisti várias constelações onde a falta da elaboração do luto, a dificuldade na elaboração de luto pode se manifestar como um sintoma transgeracional. Ou seja, eu assisti uma constelação específica em que uma filha da pessoa que estava sendo constelada, essa filha não estava presente na constelação. Essa pessoa era uma mãe, foi constelar a relação com a filha porque a filha tinha uma tendência depressiva, o filho na verdade, uma tendência depressiva desde pequenininho. Desde pequeno, ou seja, quando a gente vê isso daí, tem uma pulsão de morte muito forte. Todos nós temos a pulsão de vida e de morte, mas quando a de morte está demais, tem uma negação da vida. Isso pode se manifestar com tendências autodestrutivas. Se manifesta de alguma forma com tendências autodestrutivas. Então ela levou essa questão, porque já tinha ido a médicos, tudo, e nada resolvia, né? Psicólogo e tudo. Claro que teve esse lugar, a terapia ajudou a abrir muitos pontos, mas havia questões que ela queria ir mais fundo. Então ela foi constelar isso daí. E veja só, na questão, quando foi constelado o problema, apareceu um representante que representava, na verdade, a irmã dessa pessoa que estava sendo constelada, ou seja, a mãe da criança, né? A mãe do menino que estava ali constelando a situação do menino, aparentemente dele, não tinha nada a ver com ela, né? E aí, essa irmã foi uma irmã dela que morreu num acidente muito jovem, ainda criança. E aí, quando isso aconteceu, ela era muito jovem, ela não teve condição de elaborar especificamente, ficou um luto mal elaborado que ela nem percebia. Então, isso se transferiu para a próxima geração. No caso, o filho dela. E aí, esse filho, ele refletia, ele projetava uma dificuldade de elaboração do luto dela. Então, na constelação, foi preciso dar um bom lugar para essa irmã que havia morrido. Um bom lugar no coração dessa constelanda, dessa irmã, dessa mulher que estava constelando. Ela precisava olhar, chorar, então chorou muito, né? Realmente fez uma despedida, que é por isso que a gente faz funeral, por isso que a gente faz rito fúnebre, para se despedir, é uma das etapas para poder elaborar aquele luto. A pessoa às vezes diz, olha,
Eu nunca consegui aceitar que ele morreu quando eu não vi a pessoa morta. Então fica ali aquela lacuna, né? Aquele buraco. Então, ela chorou, né? Fez mesmo aquele processo, tendo contato com aquela representante, choraram, se abraçaram, disseram palavras que ele está trazendo informação do campo, né? Que está se manifestando, o campo morfogenético dessa família. E aí, no instante em que isso foi feito, essa criança que pegou inconscientemente esse peso para ele, porque a gente faz isso mesmo, tá? Isso é inconsciente, pôde se liberar desse processo, que era algo que precisava ser visto. Era uma sintomática que essa mulher carregava há muitos anos e nem ela percebia. Ela achava que estava tudo bem, não, se foi, não sei, falava como se tivesse... É anestesiamento, embotamento da dor, negação do luto. Graças a Deus isso pôde ser feito. E essa criança pôde ser liberada e ela percebeu, né, tempos depois, que ele já estava realmente melhorando bastante, né, até respondendo mais ao processo terapêutico. Então essa questão desse ponto energético, esse nó energético pôde ser liberado, dissolvido. Então, a gente aqui com uma comunidade, né, a Canção do Coração, vou chamar assim, uma comunidade de cantantes, a nossa vivência de hoje, ela se chama Tambores Silenciosos. Ela é inspirada numa tradição, né, que eu vi sobre a Noite dos Tambores Silenciosos, que é feita pela tradição do maracatu, e ela é usada para reverenciar os ancestrais, para reverenciar os mortos, até para que essa energia desses mortos não atrapalhe o carnaval. Olha que interessante, né? Analisando desse ponto de vista, assim, dessa visão sutil, é isso de dar um bom lugar para os mortos, para que essa energia de morte fique no lugar que ela cabe ficar, dentro de nós, e assim a gente possa viver a vida, porque se não está bem resolvida, ela fica como envenenando, digamos, invadindo, tomando o espaço da pulsão de vida, atrapalhando a nossa vida. Então, não é a vivência não é imitando esses tambores, né, porque é uma tradição deles, eu nem sei como é que eles fazem, mas eu vi, achei interessante. E aí, na vivência da gente, a gente vai começar com a meditação dos tambores, e depois eles vão ficar silenciosos. E o que eu vou pedir para vocês? Que para essa vivência, você separe uma velinha simples mesmo, vela de bolo, qualquer coisa que você tiver em casa, ou que você possa comprar fácil, para representar essa iluminação. Se você não conseguir vela hoje, um fósforo. Então, como é que vai ser essa vivência? Vocês vão receber o áudio, né? Em que vai começar com os tambores. Vocês vão ouvir esses tambores. O que eu vou pedir? Que durante esses tambores, vocês vão trazendo para o seu coração esses lutos. Pode nem ser que dessa pandemia. Pessoas que de repente partiram, deixaram, para representar essa energia de morte. Convocando esses mortos, convocando seus ancestrais que já se foram, para criar essa energia de trazer esse campo, essa parte que tem como receber esses mortos que estão partindo agora, né? Para que eles sejam encaminhados. Então você pode, com esses tambores, fazer suas orações, escutar esses tambores e convocar essas energias num sentido de honrar mesmo, como oração, pedindo para que a sua fé, como você acreditar, acolha essas almas, receba essas almas, e que esse som dos tambores seja para eles como uma homenagem, no sentido de que a gente os vê, que a gente reconhece todos que estão partindo agora, que nós agradecemos pela vida que eles tiveram aqui. Então, use esse momento com os tambores como mesmo um envio de uma energia para essas almas, né? E em algum momento o tambor vai parar. Nesse momento que o tambor parar, ou seja, os tambores silenciarem, a gente vai honrar esse luto, honrar esses mortos. Você pode abrir os olhos, acender uma vela ou acender um fósforo e ofereça esse altar, né? Pode ser uma velinha, pode ser flores, se você quiser colocar, faça algo que simbolize e ofereça. Pode ser para alguém especial, representando alguém especial que se foi, ou para toda essa comunidade, todo esse coletivo de consciências que está fazendo partidas nesse momento, tá? Então é um
uma celebração, uma oferta para a gente reconhecer que a gente vê, reconhece eles, agradece a eles e pede que algo maior tome de conta deles, os ancestrais deles, os mortos, né, esse mundo dos mortos os acolha. E depois também nessa visualização vai entrar uma música do Alê de Maria, que é a música de Yansan, que é uma entidade, né, muito ligada ao candomblé, à umbanda, né, que ela é capaz de lidar com os mortos, ela rege o mundo dos mortos e até controla nesse sentido dos mortos. Controlar nesse sentido de que é uma energia que ela sabe lidar. Então, essa canção a gente coloca como um hino para que Yansan cure toda essa dor, acolha, porque a gente não dá conta de lidar com tanta dor, né? A gente não tem como cuidar de todas essas almas. E de um ponto de vista também mais profundo, muitos dos que estão partindo, desencarnando, estão sem entender nada e estão vagando por aqui. Eu lembro que na primeira fase da pandemia, eu nunca fui de fazer texto na minha vida. Me veio uma vontade tão grande de fazer texto e rezar Pai Nosso, gente, vocês não têm noção. Rezar Ave Maria e Pai Nosso, Ave Maria e Pai Nosso. No meio do dia eu acendi uma velha e rezava Ave Maria e Pai Nosso. Eu não entendi o que estava acontecendo, até que numa sessão de Theta Healing, eu entendi que, na verdade, eu estava orando por uma necessidade das almas que estavam vagando na minha cidade. Foram muitas partidas, muitos desencarnes. E, às vezes, é a única oração que eles conhecem. Ave Maria e Pai Nosso. Então, era uma forma de acalmar essas almas, orar para elas. E quando elas recebem essa energia, que elas têm condição de focar nesse ponto de luz que elas recebem, tá? Recebem mesmo, recebem como flores, como pontos de energia, de luz. Aí elas têm condição de ser resgatadas, porque elas estão tão perdidas que às vezes nem as equipes de resgate espiritual têm condição de chegar nessas entidades, nessas consciências. Então, para você ver o quanto a gente precisa ajudar também esses mortos, mas ajudar naquilo que é possível para a gente. Orar, entregar, pedir a Mãe Divina, né? Aqui trazendo essa representação de Yansan, mas você pode se apegar com qualquer outra manifestação, Nossa Senhora, aquilo que te tocar e pedir, minha mãe, tome de conta, receba essas almas, os seus ancestrais recebam essas almas, conduzam eles para esse mundo dos mortos, para que eles continuem nessa outra dimensão, e isso vai aliviando o peso do luto na gente. E também, da mesma forma, mandando boas emanações para eles. Ou seja, a gente não nega, a gente não foge do luto, mas também a gente não se agarra com ele, porque realmente tem coisa que a gente não tem condição de lidar humanamente,